e agora vamos conhecer um pouco mais sobre a escrava Isabel. O que vocês pensavam naquela época? Nada. A gente achou que a nossa vida ia continuar assim para sempre, que não teria outra solução. E vocês estudavam? Não. A gente só trabalhava, a gente não tinha como ir para a escola e os únicos conhecimentos que a gente tinha era vindo dos nossos antepassados. E agora vamos falar com a Patrícia. Patrícia, o que você pensa? Eu não penso em nada. Eu não quero fazer nada. Mas tem muita gente aí que fica pensando no futuro. Eu vou me preocupar com o meu futuro. Mas eu não penso em nada. E você estuda? Eu não estudo. Eu vou pra escola pra ver meus amigos, pra fazer bagunça. Mas aí tem aquelas pessoinhas que vão pra estudar, sabe? Pra realmente estudar. Mas eu não estudo. Como era viver naquela época? Era triste. A gente só trabalhava. Por mais que a gente trabalhasse, a gente sempre achou que iria continuar daquele jeito. E quais eram os seus sonhos e sua perspectiva de vida antes da Carta de Liberdade? Meu sonho era a liberdade, era ser livre. A minha perspectiva era viver na realidade de hoje. Como é viver nos dias de hoje? É tudo muito fácil. A gente tem tudo que a gente quer, na hora que a gente quer. Só que aí tem muita gente que não consegue isso, que tem que trabalhar pra conseguir essas coisas. Vai entender. E quais são os seus sonhos e sua perspectiva de vida? Meu sonho é viver desse jeito pra sempre. Eu amo viver assim. Agora tem gente que sonha no futuro melhor. E a minha perspectiva é a próxima vez que eu vou. Enquanto tem gente pensando na próxima prova. Você já se imaginou uma escrava? Eu, escrava, nunca. O que vocês comiam? A gente tinha pouca refeição no dia, por isso que a gente era assim, bem magrinho. E a nossa comida era canjica, feijão ou inhame. Raramente tinha carne. E quais eram suas culturas? Eram os rituais vindos dos nossos antepassados, que com o tempo foi modificado os movimentos de luta, caso a gente tivesse que se defender de alguma coisa. E hoje em dia, como é namorar? Ninguém mais namora, todo mundo fica. Namorar é uma coisa do passado. Muito bicha namorar. Não é mais legal namorar. E quais são seus medos? Meu maior medo é ficar sozinha. Que ninguém mais dê atenção pra mim. Esse eu acho que é o meu maior medo. Quem são seus heróis? E quem são seus heróis? É o mais bonito de todos. Ai, o Capitão América, meu Deus. Só que tem aqueles que dizem que é pai e mãe, porque são muito importantes na sua vida. Mas pra mim sempre vai ser o Capitão América, porque ele é muito gato. Como era namorar naquela época? A gente só namorava os escravos mesmo. Imagina eu me apaixonar por um patrício, isso seria um sonho impossível. Quais eram seus medos? Meu medo. Meu medo era continuar vivendo assim pra sempre. Isso não ter fim, isso ser assim, de passado de geração em geração e ninguém acabar com isso. E pra você, quem eram seus heróis? Meu herói. Meu herói seria aquele que acabasse com tudo isso e pusesse a liberdade dos escravos no mundo. Há muitas diferenças entre os jovens de antigamente e de hoje. Um exemplo que eu posso falar, por exemplo, é o da escola. Antigamente as crianças e os jovens trabalhavam como escravos e hoje em dia eu vejo o pessoal que tem uma oportunidade de estudar, tem a oportunidade de fazer uma faculdade, mas não aproveita. Só quer saber de curtir, sair e ninguém pensa no futuro mais. Enquanto aquelas pessoas no passado davam tudo para estudar, para ter um futuro, para ser chamado de digno, não. A gente hoje não aproveita essa oportunidade. A maioria dos jovens hoje não aproveitam. É totalmente diferente como eles pensavam e como a gente pensa hoje. E assim encerramos. Muito obrigada. E aí, professor? Então, civilização é o modo de viver das pessoas. A gente escolheu a civilização da Roma Antiga, onde existem 4 grupos sociais: os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos.
E agora eu vou falar um pouco sobre eles. Os patrícios eram aqueles que tinham grandes propriedades de terra e eles eram livres. Os clientes, eles eram livres também, só que eles tinham que ajudar os patrícios para eles terem um apoio econômico. Os plebeus eram aqueles que trabalhavam no comércio para poder se sustentar. E os escravos eram aqueles que serviam para as outras classes sociais. Então a gente decidiu focar bastante nos escravos, que era o que mais era diferente da Roma Antiga até os dias de hoje. E além do escravo nascer escravo e ter que viver todo o jeito que estava na entrevista, tinha uns escravos que eles viravam porque eles eram plebeus e eles criavam dívidas com patrícios. E assim eles acabavam virando escravos dos patrícios. E também tinha aqueles que eram por guerra, que eles perdiam a guerra e acabavam virando escravos. E aí a gente conseguiu perceber que tem muita diferença, que as pessoas não dão valor no dia de hoje e que isso é errado. Que muita gente que tem tudo hoje não dá valor, muita gente que queria ter e não tem nada. E é isso aí. Acabou. Falou, professor! Tchau.